Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o seminarista Fábio Aquino. Terça-feira, 15 de setembro de 2020. Tema: Parece viva, mas está morta. Texto básico: Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 e 2. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Certa vez, nos Estados Unidos, a torre de controle da Força Aérea Americana detectou um avião que estava indo para um destino diferente do esperado. Foram enviados 2 jatos para ver o que estava acontecendo. E quando eles se aproximaram do avião sem rumo, perceberam que todos os tripulantes estavam mortos, pois havia ocorrido uma despressurização no interior da aeronave e ele continuou seguindo no piloto automático até acabar o combustível e cair. O texto que lemos narra a história de uma igreja numa situação parecida. Parecia viva, mas estava morta. Sabendo disso, vamos destacar 2 verdades sobre a igreja de Sardes. Se não, vejamos. A igreja precisava urgentemente de um reavivamento. A igreja de Sardes era uma comunidade que não faltava coisas comuns aos olhos humanos. Não vemos Jesus falando sobre perseguição, pobreza ou imoralidades, como ele cita na maioria das outras 6 igrejas. Ela era uma igreja que tinha seus trabalhos e cultos, mas ainda assim, aos olhos de Jesus, era uma igreja morta. Uma igreja assina seu atestado de óbito quando as pessoas que fazem parte desta só se preocupam com seus nomes no rol de membro. Devemos saber que frequentar uma igreja, ouvir sermãos e ser membros é uma bênção, mas apenas isso não basta. A fé cristã não é baseada apenas no conhecimento ou em práticas religiosas. Deste modo, aquilo que nós sabemos sobre Deus tem que mudar o nosso caráter e ser mais do que uma questão intelectual, mas um estilo de vida. Caso contrário, embora pareçamos vivos diante de Jesus, podemos estar mortos. Segundo as ordens de Jesus para uma igreja provar o reavivamento. Nunca na história da humanidade tivemos tanta informação acessível e, apesar disso, contraditoriamente, temos uma geração com um conhecimento pífio da palavra de Deus. No caso da igreja de Sardes, Jesus ordena para que ela volte urgente à sua palavra, além de voltar urgentemente à vigilância espiritual e à santidade. Uma igreja morre quando seus membros não têm fome da palavra de Deus e não têm compromisso uns com os outros. É por isso que Jesus ordena para que os poucos que estivessem vivos consolidassem os que estavam para morrer. O chamado de Jesus é para que aqueles que estivessem com suas vidas tortas a consertassem. Uma igreja que não se preocupa em viver em santidade perde o seu propósito e corre o risco de virar um mero clube social. Entre a eternidade em que Deus nos escolheu e a eternidade em que Deus nos glorificará, há um caminho a ser percorrido. E esse caminho é a santidade. Qual seria o diagnóstico de Jesus caso ele mandasse uma carta para a nossa igreja hoje? Ou qual seria o diagnóstico de Jesus se ele mandasse
uma carta pessoalmente para você. Devemos ter em mente que o que importa não é o que os outros pensam sobre nós, tampouco o que nós pensamos sobre nós mesmos, mas o que Jesus pensa a nosso respeito. Ele é o agente do avivamento e somente Ele, de fato, conhece nossas obras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação, desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Agradecer por aqueles que já se recuperaram. Orar pelos profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. Orar por aqueles que já estão internados por infecção do coronavírus. Orar pelo retorno às atividades e pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém.